O Corinthians alcançou quase 170 milhões de reais nos 4 primeiros meses de 2026, só que em déficit financeiro. Presidente dos Gaviões da Fiel, Alê, declarou apoio a uma intervenção judicial dentro do Corinthians e o Timão está cada vez mais próximo de anunciar acordo de renovação de contrato com o jovem meia atacante, que é considerado uma das principais joias da base do clube. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a declaração do Alê, presidente dos Gaviões da Fiel. O Alê declarou apoio a uma intervenção judicial dentro do Corinthians. Há muito tempo eu já falo para vocês da extrema necessidade do Corinthians ter uma intervenção judicial. Não tem como mais o clube ficar nessa situação. O modelo associativo já era, então uma intervenção judicial é o que vai fazer uma grande limpa e depois, claro, para o Corinthians profissionalizar e progredir. O apoio à intervenção judicial vem aumentando cada vez mais. E na quinta-feira, 18 de junho, um reforço importantíssimo de quem apoia uma intervenção judicial dentro do clube surgiu. Estou falando de nada mais nada menos do presidente do Gaviões da Fiel, o Alê, que emitiu uma nota em suas redes sociais comunicando que apoia uma intervenção dentro do Corinthians. Vamos lá, começando a nota do Alê, que faz questão de dizer que não está falando no nome dos Gaviões, e sim é algo pessoal. Vamos lá. Acredito que todos nós, corintianos, estamos há muito tempo extremamente preocupados com toda a situação alarmante do Corinthians. Eu, por tudo que vi, ouvi e acompanhei nos últimos anos, confesso que tentei muito acreditar que ainda havia uma saída. Cheguei à conclusão, com enorme tristeza, de que não existe mais solução confiável vinda nesse modelo associativo que tomou conta do Corinthians. Ainda acreditava que a reforma do estatuto poderia representar um mínimo de esperança a um primeiro passo para a mudança. Mas, pelo visto, para alguns, manter um sistema ultrapassado, defasado, que contribuiu diretamente para a situação em que o clube se encontra, continua sendo a melhor alternativa. O mais preocupante não é apenas o estado atual do Corinthians, mas a resistência de quem insiste em preservar os mesmos mecanismos que nos trouxeram até aqui. Enquanto interesses particulares continuarem acima dos interesses do clube, Corinthians seguirá refém de um modelo que já demonstrou inúmeras vezes o seu fracasso. Agora, sobre a intervenção que ele fala. Eu, com meu CPF de corintiano desde 1980, mesmo entendendo que os promotores precisam esclarecer dúvidas à Fiel, sou favorável sim a uma intervenção judicial no Corinthians, e explico por quê. Acho que todas as pessoas que ainda acreditam nesse modelo atual de gestão deveriam levantar a bandeira da intervenção, pois ela poderia limpar toda a sujeira que foi jogada para debaixo do tapete ao longo de todos esses anos. Ela poderia acabar com quaisquer supostos esquemas, contratos ou interesses obscuros dentro do PSJ e, posteriormente, entregar o clube a pessoas supostamente sem interesses pessoais e minimamente honestas. Mas, claro, antes de tudo, é fundamental tirar todas as dúvidas possíveis e impossíveis e explicar a todos o que é mito e o que é verdade nesse processo. Então, o Alê declarou apoio a uma intervenção judicial dentro do Corinthians e que não acredita mais também nesse modelo associativo. A minha opinião quanto a essa nota do Alê, presidente do Gaviões, é a seguinte: o Alê é um reforço de peso que chega para quem apoia uma intervenção. Há muito tempo eu já venho falando para vocês da intervenção. Claro, ainda não é os Gaviões da Fiel, ainda não é. Então, o seu presidente, o presidente dos Gaviões, dizendo que apoia uma intervenção, esse é, aliás, um primeiro grande passo para, de repente, os Gaviões também apoiarem, o que seria algo espetacular. Absolutamente que a suspensão da reforma do estatuto, depois de 3 vitalícios, conselheiros vitalícios que entraram na justiça e conseguiram a suspensão, pelas palavras do Alê,
acabou sendo a gota d'água. Então, é o que eu já venho falando para vocês. O Corinthians não tem uma outra saída que não seja uma intervenção judicial. Absolutamente que essa declaração do Alê acabou surpreendendo muita gente pelo fato dele declarar o apoio à intervenção judicial, e é o caminho, é o que tem que acontecer para que o Corinthians realmente tenha uma grande limpeza e depois possa progredir. E agora vamos falar sobre avanço em tratativas, e o Corinthians está próximo de anunciar a renovação do contrato do jovem meia atacante Gui Amorim, que é considerado uma das principais joias da base do clube. O Corinthians vem conversando já há algum tempo para renovar mais uma vez o contrato do Gui Amorim, contrato dele que foi renovado no ano passado, devido a tudo aquilo que estava acontecendo, de jovens jogadores que estavam saindo, mas agora o clube quer mais uma vez fazer um novo vínculo com o jogador. O vínculo atual vai até o fim de 2027, mas a diretoria quer fazer o quê? Quer colocar até o fim de 2028, além de uma cláusula que possa ter uma renovação automática por mais 2 temporadas. O Gui Amorim atualmente tem uma multa rescisória de 50 milhões de euros para o mercado internacional, algo aí que supera os 330 milhões de reais, destacando que ele já iniciou seu processo da base para o profissional, acabou sofrendo uma lesão, hoje está na base, inclusive tem sido utilizado pelo William Batista nos jogos do Sub-20, mas é um jogador que é tratado como uma grande joia dentro do clube. Então o Corinthians quer mais uma vez estender o atual vínculo do jogador e, claro, também trabalhando para aumentar ainda mais a multa rescisória do jogador. A minha opinião, quanto ao Corinthians estar cada vez mais próximo de anunciar o acordo de renovação com o Gui Amorim mais uma vez, é a seguinte: percebe-se que a renovação que foi feita no ano passado foi meio que nas pressas, depois da saída do Cauê Furquim. Inclusive, aquela renovação do Gui Amorim acabou gerando polêmica, já que o presidente Osmar Stabile acabou comprando um iPhone com um cartão corporativo do clube e presenteando o Gui Amorim como uma forma ali para facilitar a renovação, e isso absolutamente que acabou gerando críticas ao presidente. Então, agora estão trabalhando para fazer um acordo mais seguro para o clube, com uma multa rescisória maior, e sinceramente tem que fazer mesmo. O Gui Amorim é um dos principais jogadores que o Corinthians tem na base. Estamos falando de um atleta que tem que ser muito valorizado e blindado. O Corinthians tem que blindar totalmente o Gui Amorim. Ele que estava treinando com um profissional, Dorival Júnior, que havia solicitado o Gui Amorim, tem apenas 18 anos, foi para os profissionais com 17, já fazendo aquela transição. Então, é um jogador que agora está no Sub-20, é um dos principais nomes do ano passado mesmo, na base. Ele arrebentou de marcar gols e também distribuir assistências. Então, podemos dizer aí que é um grande acordo que o Corinthians vai fazer e tem que fazer. Absolutamente, que ainda não dá para cravar nada. Sabemos que negociações com jovens, principalmente esses que se destacam bastante, às vezes acontecem algumas reviravoltas, mas pelo que eu conversei nas últimas horas, já há alguns dias, nós estamos acompanhando aí que as negociações intensificaram, na verdade, negociações que já acontecem há meses. O Corinthians está próximo, sim, de confirmar essa renovação, mas, claro, ainda não tem nada 100% resolvido, mas tudo está muito próximo de ser definido. Vamos aguardar, e eu particularmente torço muito para que tudo dê certo, porque o Gui Amorim é, sim, um grande jogador, uma grande promessa. Eu tenho certeza que em breve vai se tornar uma grande realidade. Joga demais. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre os 170 milhões de reais que o Corinthians alcançou. Eu poderia estar aqui falando sobre novas receitas, novo dinheiro chegando no clube, mas infelizmente estou aqui para falar que o Corinthians alcançou 170 milhões de reais em déficit nos 4 primeiros meses de 2026. A situação financeira do Corinthians vai piorando cada vez mais.
A auditoria independente, a Parker Russell, já avisou que nesse ritmo que o Corinthians está, vai chegar um momento que vai travar. E claro que estamos já vendo alguns reflexos, salários estão sendo atrasados e tudo mais. Então, parte financeira do Corinthians está um caos. Nos 4 primeiros meses de 2026, para você ter uma ideia, o Corinthians fechou até o mês de abril com 168 milhões de reais em déficit. É isso mesmo. Estamos falando de números absurdos que, infelizmente, fazem o Corinthians se afundar cada vez mais em dívidas. Vamos lá explicando detalhadamente. De acordo com o balancete divulgado pelo clube, o déficit acumulado nos primeiros meses de 2026 chegou a 168 milhões 048 mil reais, valor 130% superior aos quase 73 milhões que estavam previstos no orçamento para esse período. O resultado representa um aumento significativo em relação ao balancete de março, quando o déficit acumulado já era de 131 milhões 100 mil reais. Segundo a justificativa apresentada pela administração, a diretoria optou por adiar operações envolvendo ativos do futebol para priorizar o desempenho esportivo na Libertadores e buscar uma valorização maior dos atletas antes de eventuais negociações. Com isso, o Corinthians aumenta a pressão sobre a próxima janela. A meta atual é faturar algo na casa de 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais, com vendas de jogadores ainda nesse ano, para ajudar a equilibrar as contas. O cenário se torna ainda mais delicado quando comparado aos números recentes do clube. Em 2025, o Corinthians registrou um déficit de 143 bilhões e encerrou o ano com uma dívida bruta de aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de reais. Além disso, o clube precisou recorrer à antecipação de receitas para cumprir compromissos financeiros. Somente em fevereiro foram mais de 70 milhões de reais obtidos por meio de adiantamentos de contratos de patrocínios e fornecimento esportivo. Portanto, a situação financeira do Corinthians vai piorando cada vez mais e nos 4 primeiros meses do ano, déficit de quase 170 milhões de reais. Um absurdo, mais uma bomba que explode. A minha opinião, quanto a esses quase 170 milhões de déficits que explodem dentro do Corinthians é a seguinte: que absurdo, que ponto que o Corinthians chegou. Corinthians já com dívidas, sinceramente, para mim já estamos chegando a 3 bilhões, se já não passou. É um absurdo o que vem acontecendo com o clube nos últimos anos. E não estamos falando desses rombos desde 1910, que foi quando o Corinthians foi fundado, e sim, dos últimos 18, 19 anos, afundaram o clube, gestões anteriores, e a atual gestão também está afundando. Vejam o que eu acabei de falar, só em fevereiro, mais de 70 milhões de reais em antecipações de receitas. Quando você antecipa uma receita, você faz uma gestão de crise, você joga para lá o que era para ser resolvido hoje. Então, o problema vai voltar novamente. E o pior, com juros. É por isso que tem que ter a intervenção. Acabei de falar para vocês sobre o Alê, que declarou apoio à intervenção. Não dá mais para o Corinthians seguir dessa forma. Não dá mais para o Corinthians seguir nesse modelo associativo. Tem que haver a intervenção judicial. O déficit do ano passado, de 143 milhões, foi porque ainda fizeram uma suposta manobra usando o acordo da PGNF, que foi feito esse ano. Senão o déficit do ano passado teria explodido. Um absurdo que acontece com o Corinthians. É inacreditável o que fazem com o clube. E ainda há quem diga que daqui 5 anos a situação financeira vai estar ótima, comparada aí aos clubes que estão com situações financeiras tranquilas no país, nossos rivais. Conseguem ainda falar isso. O que é pior, tem gente que acredita. Então, não tem uma outra solução que não seja uma intervenção judicial dentro do Corinthians. Não tem mais como, não tem outro caminho. Que absurdo. É inacreditável, volto a dizer, o que fazem, o que fizeram e o que estão fazendo. E se não acontecer uma intervenção logo, vão continuar. Infelizmente é isso.
Modelo associativo já era. E sabem o pior? Com a grande necessidade de vender jogadores, vão vender jogadores. Mais uma vez, a tendência é vender jogadores baratos, longe, muito longe do que cada atleta vale. Na pressa de vender, infelizmente, vai acabar acontecendo isso. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!